Agora vamos falar sobre segurança da informação. A Anvisa parou de usar uma ferramenta de videoconferência do aplicativo Zoom, citando possíveis falhas de segurança. Eu vou conversar agora com um especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Bem-vindo, doutor Alexandre. Boa tarde, Ana. É um prazer falar novamente com os ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigada pelo tempo disponível aí para a gente, doutor. Agora, essa questão da ferramenta Zoom, né? Já teve a questão com repasse de dados ao Facebook dos usuários. Agora, essa questão de poderia ter a possibilidade de acesso não autorizado à câmera e microfone de usuários. Como é que fica essa questão, não só para uma empresa, uma grande empresa que esteja usando, por causa desse período de pandemia, né, o aplicativo para realizar reuniões online, mas principalmente para um órgão como a Anvisa, né? Isso pode ser realmente perigoso, inclusive para a Anvisa no momento, né, desse de pandemia também. Enfim, como é que o senhor avalia essa questão, doutor? A situação, ela é uma pauta global, sabe? Isso não é para ser analisado como um problema da Anvisa, porque isso atinge não apenas a Anvisa, mas a várias empresas do mundo inteiro que tomaram decisões no mesmo sentido que a Anvisa, inclusive antes dela, no sentido de simplesmente abolir que seus colaboradores pudessem fazer videoconferências através da ferramenta Zoom, essa plataforma de videoconferência, que cresceu, só para você ter uma ideia, 1.900% de usuários após o período da quarentena. E junto com esse crescimento, nós verificamos que, uma vez investigada pelo FBI e pelos jornais Washington Post, para citar alguns, expôs vários graves erros de segurança e privacidade que a ferramenta nos expunha. Então, embora os executivos da Zoom tenham prometido maiores investimentos em segurança da informação diante de um relatório de problemas que foram narrados, a ferramenta ela ainda apresenta fragilidades. Então, em situações em que ocorre a utilização dessa plataforma para tratar assuntos confidenciais, o que se tem hoje, com base inclusive em vários estudos mundialmente realizados, é que ela não é segura. Então, a recomendação é que, considerando que determinados negócios prescindem de privacidade, de confidencialidade, não usem essa plataforma, porque ela não tem recursos que garantam de forma inequívoca que os dados que vão estar sendo tramitados por ali serão seguros. Então, o último evento, né, que aconteceu no Brasil em relação a esse problema foi uma notificação que o Ministério da Justiça, através da Senacom, do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que notificou o Zoom por essa questão do compartilhamento de dados com o Facebook, né? Uhum. Então, o Senacom quer que o Zoom informe quantos usuários brasileiros têm dados compartilhados e por quais motivos isso ocorre, e em quais sistemas operacionais que esse procedimento é realizado, bem como que explique ao público que, se de fato há compartilhamento de dados, até de usuários que não têm conta no Facebook, qual é a base legal, segundo a legislação brasileira, que eles podem estar fazendo esse tipo de coleta de informações. Então, a partir dessa notificação ocorrida na semana passada, o Zoom agora tem um prazo de 10 dias para poder enviar essas respostas que, pelo que nós estamos acompanhando, ainda não aconteceu. Uhum. O que a gente já sabe é que, uma vez, dependendo das respostas que vierem, pode ocorrer já violações à privacidade e à proteção de dados pessoais de empresas e de pessoas que podem, eventualmente, ensejar medidas judiciais quanto a isso.
E o fato de ser uma empresa internacional, isso no direito faz diferença? Por exemplo, a empresa brasileira que tem realizado videoconferências, reuniões pelo aplicativo, teve, de certa forma, alguma conta ali invadida, enfim, alguns dados expostos. Faz diferença se a empresa é internacional e a empresa nacional? Como é que se lida com isso no direito, doutor? Olha, é bom que se tenha em mente uma situação nova para o direito. Quando se trata de problemas relacionados com dados pessoais, o que nós estamos tratando é de uma legislação transnacional, ou seja, ela é aplicada não apenas para empresas com sede ou escritórios de representação no Brasil, mas mesmo aquelas que estão no exterior e que colocam os seus serviços à disposição do público dentro do território nacional que está coberto pela legislação brasileira. Então, a Lei de Proteção de Dados tem essa característica. E então não há uma restrição em termos de jurisdição para poder dizer que a lei brasileira, nesse caso, não poderia ser aplicada. Tanto é que o próprio Ministério da Justiça já fez essa notificação, porque, obviamente, já fez um estudo quanto à legitimidade de que ele tem poderes para poder tomar essa iniciativa e pedir informações à empresa norte-americana, ainda que essa empresa não tenha escritório comercial dentro do território nacional. Uhum. Nós já tivemos casos recentemente envolvendo, por exemplo, o Facebook, que embora tenha representação no Brasil, mas a gente sabe que os problemas ocorreram em decorrência daqueles assuntos quanto ao Brexit e de vazamento de dados, que culminou numa multa gigantesca nos Estados Unidos, que depois também aqui no Brasil acabou ocorrendo uma multa quanto ao mesmo assunto na ordem de 6 milhões e 600 mil reais no finalzinho do ano passado. Então, é bom que se diga que o Ministério da Justiça, a exemplo do Ministério Público, do PROCON, são autoridades controladoras dos direitos dos titulares de dados pessoais. E eles estão agindo nesse sentido, para poder dizer para essas organizações que agora o Brasil já tem uma lei de proteção de dados pessoais, que mesmo que essa lei ainda não tenha entrado em vigor, já existiam outras leis brasileiras em vigor que dão total legitimidade para que o exercício a tutela desse direito seja exercida. Agora, doutor, essa questão que a gente estava comentando até na pergunta anterior de repasse de dados, por exemplo, para Facebook, se põe aquilo ali na política de privacidade, a dica o usuário pode até ler aquela dica, aquela lista de política de privacidade ali do aplicativo, do site, mas é difícil ler cada letrinha daquela ali, ficar prestando atenção exatamente. A pessoa geralmente dá um ok de imediato ali, vai. Não tem jeito, tem que ler cada item daquele mesmo para se resguardar, ou aquilo também pode ir modificando e a pessoa automaticamente, sabe, quando chega assim, renovação da política de privacidade, a pessoa muitas vezes no automático vai lá na pressa e dá o ok, ainda mais porque as pessoas estão fazendo um teletrabalho por meio desses aplicativos, elas estão trabalhando ali também, né? Então, às vezes, tudo é muito rápido. Isso também pode prejudicar ali o usuário na hora de permitir ou não permitir alguma coisa, algum tipo de acesso? Pode, só que não é o caso em relação ao Zoom. Uhum. Porque o que você falou procede. As pessoas não têm o hábito até hoje de ler todas as cláusulas, né? Pode acontecer essa situação de mudar o termo de serviço e com isso mudarem as regras do jogo. Porém, o que está se discutindo aqui é que se houve compartilhamento dos dados com o Facebook, isso não foi revelado de forma transparente em termo de consentimento, em termo de serviço, entendeu? Ou seja, a lei de proteção de dados é muito clara. Ou o controlador da base de dados, que no caso é o Zoom, deixa
transparente, inequívoco, a finalidade pelo qual os dados são tratados, porque se não fizer dessa forma, ele está violando a lei, que a lei agora exige que quem vai prestar um serviço, que dependa do consentimento para que o serviço seja prestado, deixar que as regras sejam transparentes, claras, expressas e inequívocas, entendeu? De forma inequívoca. E não é o caso que aconteceu em relação ao Zoom. Esse compartilhamento com terceiros, ele não foi revelado de forma inequívoca no termo de serviço. Daí a violação que pode vir a ocorrer sujeita a sanções pesadas. E, doutor, agora tem uma questão que a empresa tem um nome ali, ela de repente cresce muito rápido, como foi o caso do trabalho do Zoom ali, que de repente, sei lá, tinha 10 milhões de pessoas, passou para 200 milhões e não soube lidar com aquilo ali. Mas isso também acaba quebrando, por mais que a empresa, que o diretor executivo tenha reconhecido falhas, que não conseguiu assegurar os mecanismos adequados de segurança para os usuários, dito que está sendo trabalhado isso, né? Inclusive também outras questões de rastreadores, ferramentas de monitoramento. A empresa já quebrou o nome da empresa em relação à segurança, né? Fica difícil retomar essa questão do uso, por mais que esteja se tentando ali aumentar a segurança, dificilmente existe uma confiança para voltar a usar ali, porque uma das facilidades do recurso do Zoom era poder fazer uma reunião com mais pessoas, né? Mas, enfim, em outros aplicativos você vai fazer, sei lá, 10 reuniões a mais, mas com mais segurança. O senhor acredita que ainda tem como reaver ali essa confiança dos usuários no Zoom? Não vai ser uma tarefa nada fácil. Tudo que você falou, eu concordo, porque eu acho que se existe riscos quanto a penalidades administrativas, ou seja, a partir desses órgãos reguladores, ou mesmo de ações judiciais de empresas ou de pessoas que se sintam prejudicadas por essa vulnerabilidade, é bom que a gente destaque que, quanto à Lei de Proteção de Dados Pessoais, uma outra sanção é a sanção reputacional. Isso porque a lei brasileira inovou no sentido de obrigar que a empresa que esteja envolvida no incidente de proteção de dados pessoais venha a público e denuncie autoridades de que ocorreu esse incidente. A gente sabe que a prática de mercado sabendo que existe vulnerabilidade, nada é revelado. E tudo tenta ser resolvido ali entre quatro paredes. Só que agora, com a lei, essa situação mudou. Então, se a gente tem preço para multa administrativa, se a gente tem valor estimado para qualquer condenação judicial, em relação à reputação, isso não tem preço. E o custo para recuperar uma reputação é gigantesco. Eu acho que nesse caso da Zoom, vai acontecer ainda o que aconteceu com o Facebook, em relação àquela questão do Brexit, da Cambridge Analytica. Vai vir uma multa pesadíssima, que ainda não foi aplicada. O que não significa dizer, e essa multa pode sair tanto do FTC americano, que foi quem aplicou a multa no Facebook de 5 bilhões de dólares ano passado, como também pode sair do Senacom, do Ministério da Justiça. Então, a questão essa é apenas uma sanção. Poderiam haver outras sanções. Quais? Aqueles que se sentiram prejudicados poderiam ir para a Justiça e fazer prova de que transitavam dados sigilosos e tiveram algum risco em relação a isso. E não foram informados previamente quanto a essa vulnerabilidade. Segundo, essa questão reputacional que você mencionou. Reconstruir um problema de reputação não é fácil. Nós temos no mercado de serviços digitais vários exemplos que empresas simplesmente terminaram as suas atividades ou reduziram drasticamente. Eu me lembro aqui agora, por exemplo, de uma empresa canadense chamada Ashley Madison. Não sei se você lembra dessa empresa. Ela fazia encontros virtuais de pessoas que queriam cometer adultério. E descobriram que todo o mecanismo que era utilizado era de robôs, não eram pessoas reais. Depois que isso foi revelado, a reputação da empresa acabou. E, consequentemente, a empresa teve que encerrar suas atividades. Eu não sei se isso vai acontecer com o Zoom,
Mas o certo é que vai sofrer um grande abalo, mas as pessoas, em geral, ainda não estão bem cientes dos riscos que estão sendo acometidas. Essa iniciativa do Ministério da Justiça eu acho excelente para poder dar maior clareza ao público brasileiro dos riscos que eles estão sujeitos a partir dessa investigação. Agradeço muito a participação do senhor aqui no programa Justiça na Tarde. Eu conversei com o doutor Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigada pela participação, doutor. Obrigado, Ana, mais uma vez. Foi um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Justiça e com você. Estamos sempre aí à disposição. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o doutor Alexandre Ateniense sobre o fato da Anvisa parar de usar a ferramenta de videoconferência Zoom, citando aí as possíveis falhas de segurança do aplicativo.